Linha para a gente continuar aqui, vamos lá. Como nós estávamos dizendo na aula passada, o crime de homicídio é um crime material. E agora nós devemos saber, por isso, sendo material, que ele admite tentativa. Crime material é aquele que o código define uma conduta e um resultado e exige para a sua consumação a ocorrência do resultado. Não ocorrendo o resultado, ele será tentado. Aí será aplicada a pena de tentativa, que é menor, conforme vocês já sabem, na parte geral do Código Penal. Então, iter criminis, lembrando aquelas aulas que vocês tiveram, iter criminis, cogitação, atos preparatórios, início da execução e consumação. Iniciando a execução e não conseguindo consumar o delito, no caso específico, não conseguindo consumar o delito de homicídio, o homicídio será punido a título de tentativa, pois não ocorreu a morte, né, por circunstâncias alheias à vontade daquele agente. Retomando a matéria, então, agora nós vamos falar do elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do crime de homicídio, que estamos estudando, é o dolo, ou seja, o animus necandi ou acidente. Animus necandi significa intenção ou vontade de matar, tá certo? Se não há intenção de matar, não há crime de homicídio doloso, portanto, não é de competência do júri o seu julgamento. Nós vamos estar ou diante de um homicídio culposo ou diante de uma lesão corporal seguida de morte, mas não de homicídio doloso. Nós falamos, não na aula passada, mas no Meet lá que nós conversamos, sobre a questão do dolo e do dolo eventual. Já falamos que entre o dolo direto, tem o dolo eventual e a culpa, e tem a culpa consciente. A culpa nós lembramos imprudência, negligência e imperícia, nós falamos na aula passada um pouco sobre isso. E temos o dolo eventual. É o caso de acidentes de trânsito, de pessoas embriagadas que imprimem velocidade excessiva. Alguns dizem que isso não é uma conduta culposa, porque normalmente, quando é acidente de trânsito, vem a ideia de que a pessoa agiu por imprudência e causou aquele acidente, portanto, não é crime doloso contra a vida. Mas os casos em que a pessoa não quer matar, mas assume o resultado, nós estamos diante do dolo eventual. Se a circunstância caracterizar o dolo eventual, também é julgado pelo egrégio tribunal do júri. Continuando nossa aula, o homicídio é um crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado de diversas maneiras. Os outros crimes têm aqueles que são vinculados pelos tipos específicos de execução. Aqui não. O crime de forma livre tem diversas formas de execução. Eu posso matar pelo meio direto. Pego a faca e dou a facada, pego o revólver e dou um tiro. Pelo meio indireto. É o caso, por exemplo, de eu assolar um cão para matar alguém. É meio indireto. Utilizei o cão para praticar o crime de homicídio. Meio psicológico. Eu quero matar alguém, sei que ele é cardíaco, dou um susto em um cardíaco. E também o meio patológico, através de uma doença. Por exemplo, na época, 10, 20, 30 anos atrás, a AIDS. Eu tenho AIDS, estou com consciência que sou portador do vírus da AIDS, quero eliminar a vida do meu inimigo, por exemplo, uma mulher, e mantém relações sexuais com ela com a intenção de matar. E ela contrai o vírus, morre. Isso também é crime de homicídio. Pelo quê? Pelo meio patológico, através da transmissão de um vírus. Obviamente, mantenho a relação sexual, sou portador de um vírus, tenho consciência
seu portador aquele vírus que mata, mantém relação sexual intencionalmente, com ânimos necândidos, e a pessoa venha morrer, homicídio consumado. Se não morrer, nós podemos até falar, de uma certa forma, do homicídio tentado, tá certo? Se eu não sabia, nós podemos começar a pensar que não é homicídio, que é outro tipo penal, mas não será homicídio, ou seja, se eu não sabia que estava com AIDS. Mesmo e se eu souber que estou com AIDS, sou portador do vírus da AIDS, mas não quero a morte da pessoa, aqui nós podemos até falar no dolo eventual. Eu assumo o risco, mantendo a relação sexual, de eliminar a vida daquela companheira. Aí também nós podemos falar que será punido a título de dolo, no caso, dolo eventual. E esse tema e esses assuntos que tratamos aí são bem polêmicos, vocês podem aprofundar, e todo tema que nós formos falar de direito não quer dizer que vocês não possam encontrar, e devem, opinião contrária ao do professor que lhe está passando aqui. Mas eu sempre procuro passar aquilo que está em termos doutrinários nos livros e nos manuais, mas deixo lançada a ideia para pesquisa, estudos aí que vocês tiverem extracurriculares e trabalhos, possam, quem se interessar, aprofundar. Uma questão que eu pergunto para vocês: o homicídio pode ser praticado por omissão? A resposta é sim, mas desde que o agente tenha o dever de impedir o resultado. Vou dar um exemplo na questão que eu estou falando. Estou aqui na minha sala, de onde eu estou dando aula, e não quero parar a minha aula. Tem uma pessoa ali que diz: vou te matar. Outra pessoa, o meu sócio que está ali na outra sala. E eu não faço nada. E ele atira e mata o meu sócio. Eu vou responder por homicídio por omissão? Resposta: não. Eu não tenho o dever de impedir o resultado. Tá certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. A pessoa marca uma pescaria, vai no Mato Grosso e na pescaria e leva o antídoto de cobra. Ele não é picado pela cobra, mas outro companheiro que foi na pesca é picado pela cobra. Ele nega em ceder o antídoto. Ele vai responder por homicídio por omissão? Resposta: não. Por quê? Ele não tem o dever jurídico de impedir o resultado. Quais são as pessoas que têm o dever jurídico de impedir o resultado? Está lá no artigo 13 do Código Penal, que eu recomendo a leitura para vocês. Se ele for médico, se ele for enfermeiro, se ele for bombeiro, policial, aí ele terá o dever de impedir o resultado. Tá certo? Porque senão vai responder por omissão de socorro qualificado pelo resultado morte, mas não pelo homicídio doloso, tá certo? E estou me lembrando aqui, só para especificar, é o parágrafo 2º, que traz quando a omissão tenha relevância. Vou até aproveitar a oportunidade e fazer a leitura para vocês. Então vamos lá já diretamente para a leitura do parágrafo 2º. Relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Nós podemos até dar o exemplo aqui também da mãe que tem o dever de amamentar. Se ela parar de amamentar, aí por omissão ela vai responder por homicídio, porque ela tem um dever legal de alimentar a criança. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. São essas hipóteses em que o omitente e a sua omissão têm relevância para fins do Código Penal brasileiro. Concluindo então, se a gente fosse perguntar, o crime de homicídio pode ser praticado por omissão? Nós responderíamos sim, desde que o agente tenha o dever jurídico de impedir o resultado. Essa é a resposta correta. E aí nós devemos, caso a caso, ver se o agente tem, naquela hipótese, o dever jurídico de impedir o resultado. Se não, vai responder apenas por omissão dolosa, qualificada pelo resultado morte. Uma questão que nós já devemos começar a aprender a mexer é
sobre o caso específico, o homicídio é um crime que objetiva proteger a vida, tá certo? E a vida é um bem jurídico indisponível, ou seja, tanto é que a pessoa que vai praticar o suicídio, eu posso impedi-la de praticar. Então a vida é um bem jurídico indisponível. E por isso que a ação penal pública incondicionada, principalmente nesses casos, né, não precisa nem de representação da vítima e nem com consentimento da vítima, que eu matar alguém, eu estarei, não serei punido e não serei responsabilizado criminalmente. É importante, é uma noção bem básica, mas importante para nós começarmos a estudar, que isso vai ser muito importante quando estudarmos os crimes em que o bem jurídico protegido é disponível, igual os crimes contra a honra, tá certo? Isso tem muito relação com a ação penal pública incondicionada e ação penal privada. Vocês sabem, a ação penal privada é movida pelo advogado, pelo particular, normalmente nos crimes contra a honra. Os demais crimes, ou ele é pública condicionada à representação ou ação penal pública incondicionada. E é o caso aqui que estamos estudando do homicídio. Uma questão também comum, sujeito ativo. O sujeito ativo é qualquer pessoa, não exige de quem mata alguém, é o sujeito ativo, qualquer condição especial. Por isso, ele é um crime comum. O sujeito passivo, quem vai ser a vítima do crime de homicídio, são os seres humanos, seres vivos, componentes da espécie humana. Qualquer pessoa viva pode ser sujeito passivo do crime de homicídio. E os chipófagos, se a pessoa atirar, aquelas pessoas, né, chipófagos, as pessoas atirar nele, vai responder por duplo homicídio, na minha modesta opinião, em concurso formal, tá certo? Essa é a minha opinião. O homem morto não há o que se falar, a gente não vai ser sujeito passivo de homicídio, a pessoa vai responder ali por vilipêndio de cadáver. Mas por quê? Isso é importante a gente aprender. Porque é um crime impossível nos termos do artigo 17 do Código Penal. Então, nessa questão do homem morto, que não pode ser sujeito passivo do crime de homicídio. Só relembrando, nessa aula nós falamos no começo que o crime de homicídio praticado pelo meio indireto, eu assulo um cão para matar alguém, o cachorro vai lá e pula na garganta e mata outro, quem é punido é o dono do cão pelo crime de homicídio. O cão não tem punição contra ele, também nos termos do Código Penal brasileiro. Pessoal, então nós estamos aí caminhando nesse sentido e essas primeiras observações, os primeiros tijolos de nosso alicerce, muito importante para que nós possamos construir nossa formação da parte especial do Código Penal e especialmente do crime de homicídio. E agradecer a vocês, espero que vocês estejam gostando. Estou aqui aceitando qualquer crítica, ideia ou sugestão, à disposição também no WhatsApp, bem como no canal Meet aí que nós vamos estabelecer. Um abraço a todos.